Nos confins da Romênia, nesta região chamada Maramureș, a morte se veste de azul. Estes desenhos coloridos, com traços quase infantis, são sepulturas. É o cemitério de Sapanta, conhecido também como Cemitério Feliz. Mais do que uma questão estética em que todo este colorido e os desenhos das lápides despertam tanta curiosidade, o Cemitério Feliz mostra que os moradores de Sapanta têm um jeito diferente de encarar a morte e até de brincar com ela. O padre Justin Leon, da paróquia de Sapanta, explica que antes mesmo da chegada do cristianismo à Romênia, quase 2000 anos atrás, já havia entre moradores da região a crença de que a morte seria o início da vida. As lápides descrevem a vida do morto. E é a verdade, mesmo que não seja muito boa. Por exemplo, se o morto era preguiçoso, vai estar lá. Se gostava de beber, também. Entre as lápides não é difícil encontrar as que têm versos bem humorados, como estes, dedicados por um homem à sogra. Debaixo desta pesada cruz está minha querida sogra. 3 dias mais que ela tivesse vivido, seria eu que estaria aqui, enterrado. Os turistas se divertem caminhando entre os túmulos. Normalmente você entra num cemitério e começa a chorar. Aqui entra e começa a rir. O costume de fazer as lápides coloridas começou 80 anos atrás com Stan Patras, um artista local que também está enterrado em Sapanta. Mas ele deixou seguidores. Dumitru Pop é um deles. O artesão leva até 3 semanas para terminar uma lápide. É um trabalho que exige o domínio de 3 artes: a pintura, a escultura e a poesia. Pergunto se ele já sabe o que quer na própria sepultura. Eu não penso muito nisso, mas eu também já tenho os meus aprendizes. Eles me conhecem muito bem e vão saber o que fazer. Assim como os mortos de Sapanta, Maramureș também tem a história escrita na madeira. Na região, há muitas florestas. E as árvores são uma das principais fontes de matéria-prima para as construções. As igrejas têm uma arquitetura única. São as mais altas igrejas de madeira do mundo. Esta, dedicada a São Miguel, tem quase 80 metros de altura. As construções mostram o requinte de carpinteiros habilidosos, como no Mosteiro de Barsana. Este mosteiro é um dos lugares mais visitados aqui da região. Construído em 1993, ele reproduz o estilo dos mosteiros do século XIV. E é um símbolo também da religiosidade do povo romeno. 96% da população é cristã, a maioria ortodoxa. Nesta oficina, troncos de carvalho são cortados e esculpidos por uma equipe afiada. E de golpe em golpe, se transformam em portões como este, enormes e imponentes. Outra tradição em Maramureș. Seu Teodoro Barsana, de 71 anos, é o artesão mais conhecido da vizinhança. Já perdeu a conta de quantos portões esculpiu em 50 anos de profissão. O seu Teodoro estava explicando que cada parte desse portal tem um significado. Esta parte aqui em volta representa a família unida. Aqui, como se fossem os dentes de lobo, para proteger a família, a propriedade, os arredores. Mas nem todos os moradores mantêm os portões tradicionais. Dona Maria Burlia vendeu o dela, de quase 40 anos, porque precisava de dinheiro. Ela chora de saudades ao falar da filha e dos netos, que foram morar na Itália e na Espanha em busca de melhores empregos. Uma situação muito comum por aqui. Maramureș fica bem na fronteira da Romênia com a Ucrânia, que não faz parte dos países da União Europeia. Aqui, apenas um rio e uma extensa faixa de floresta separam os 2 países. Do lado de lá, ao pé da montanha, são casas de uma cidade já em território ucraniano. Ao longo de toda a fronteira, a vigilância é de 24 horas por dia,
por ser área de segurança nacional. Boa parte da população desta região da Romênia ainda vive no campo, em pequenas propriedades. E é nas feiras livres, nas cidades, onde tudo acontece. A gente está entrando aqui numa feira onde os moradores se encontram e onde são vendidos produtos tradicionais aqui da Romênia, principalmente os chapéus, os lenços, que são muito coloridos. Ela está me dizendo que esses aqui são os trabalhos mesmo, artesanais. E isso serve como avental. Ixi, gente, usa 2. Longe de casa ganhando carinho, coisa boa, né? Carinho de vó, carinho de mãe. Na área dos tapetes, Theo, nosso guia e tradutor, encontrou uma pechincha. Esta peça é dos anos 60, mas está como nova. Custo equivalente a R$30. E como resistir a vendedores tão simpáticos? Salud, Brasília! Salud, Brasília! Alô, Brasil! Em Maramureş, a cultura de séculos se mantém praticamente intacta. É também uma das regiões mais pobres e menos exploradas da Romênia. O que fica claro na surpresa dos moradores ao encontrar visitantes como nós, vindos de tão longe. Ela está surpresa de ver uma pessoa da minha cor, né? Uma negra, ok? Uma afrodescendente perdida aqui na Romênia. Ileana fabrica roupas de lã de carneiro e o maquinário parece ter saído da Idade Média. No barracão escuro, a engenhoca que compacta a lã é movida por uma roda d'água. Do lado de fora da fabriqueta, outra surpresa. Essa daqui é a máquina de lavar delas. E a vizinha também vem aqui usar essa máquina de lavar, quando precisa lavar essas mantas. É um trabalho muito pesado. Ela diz que é necessário ficar mais ou menos uns 50 minutos aqui para lavar bem. Acho que é o primeiro modelo de máquina de lavar, né? Mas funciona. Ileana vai para a cozinha preparar uma refeição típica de Maramureş para a nossa equipe. Eu vou ajudar a Ileana aqui. A massa estará pronta quando a mão dela estiver limpa, ou seja, que não grude mais a massa na mão. Isso leva mais ou menos 1 hora, a posição que eu estou aqui. 1 hora segurando esse tacho, essa bacia. Não vai ser mole. A cozinha é apertada, mas é o ambiente mais quentinho da casa. E tudo é preparado no maior capricho. A refeição está pronta e a Ileana preparou 2 pratos típicos aqui desta região da Romênia, que é o sarmalho, o charuto com folha de repolho, e a platinta, que é uma massinha frita para ser saboreada com creme à base de leite. It's okay? It's okay. It's possible to taste. Ok, thank you very much. Ela está dizendo que a gente pode saborear. Saboroso, muito bom. E é preciso brindar com uma bebida chamada horinka. Um pequeno bolinho. Noroc. Noroca, a saúde em romeno.